que a apostasia, quando as pessoas desistem de servir a Deus, são os falsos ensinamentos que estão entrando dentro das igrejas, é, e essas coisas que nós vimos na penúltima aula. Aqui a gente colocou, ó, o Daniel tem aqui uma recapitulação, ó. Surgimento de enganadores, né? O duplo sinal que a gente falou que haveria sinal internos, né? E o sinal externo. É, a gente só vai dar uma passadinha rápida, Daniel, pode passar. Sinais externos, a gente ia ver que a gente viu que Deus pede para a gente olhar para a figueira é Israel, é o povo judeu, né? Que quando os seus ramos começassem a brotar, estaria próximo o verão, que é próximo o reino, a volta de Jesus para o arrebatamento. E a gente vê que a figueira, que é Israel, já renasceu, né? Israel já que havia sido despatriado, espalhado por todo mundo, já voltou e se tornou nação novamente, uma nação próspera, como nós sabemos. E então Jesus fala para a gente ficar de olho em Israel, porque de lá vem muitos sinais da proximidade da sua vinda. Outros sinais externos seriam guerras, fomes, epidemias, sinais no céu, coisas que nós já estamos vendo, né? Então, isso mostra para nós que nós não temos que ousar sair falando datas, fazendo cálculos, mas nós precisamos de saber que Deus está sinalizando que a volta de Cristo está próximo, apesar de que o nosso tempo não é contado como o tempo de Deus, de Cristo, de Deus, né? Então, para nós, a Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas quando a gente vê esses sinais, a gente vê que está perto, né? Então, daí nós estudamos sobre o arrebatamento, vimos sobre os sinais, interno e externo, depois a gente viu sobre o arrebatamento, que é quando Cristo vem nos buscar. Esse arrebatamento, ele tem quando Cristo vem, a vinda de Cristo, tem duas fases. Primeiro, ele vem buscar a sua noiva, que é a igreja, a qual ele quer encontrar imaculada, ele quer encontrar ela preparada, esperando por ele, tá? E aqui a gente vê que ele volta com a esposa, porque vai ter o casamento lá no céu, de Cristo com a sua noiva, e é quando volta depois dos 7 anos de tribulação, que nós vamos estudar a partir da próxima aula, ele já volta com a igreja já é chamada da esposa de Cristo. Então ela vem lutar, ela volta depois dos 7 anos de tribulação para lutar com Israel e reinar com Cristo por 1000 anos. Nós vamos ter o reino de Cristo. Tudo isso não precisa de vocês se preocupar, porque a gente vai estudando mais para frente. É só para me dar um panorama geral e trazer à mente de vocês o que vocês estão aprendendo, tá? Então, o arrebatamento, a gente viu que primeiro vai haver ressurreição dos mortos que morreram em Cristo, e os que estiverem vivos na vinda do Senhor terão os corpos glorificados, que é um corpo igual ao de Cristo quando ele ressuscitou, para subir para o céu para viver toda a eternidade com Cristo, né? Aqui a gente vê esse esboço que é Cristo, essa cruz simboliza quando Cristo nos redimiu morrendo na cruz, né? Pelos nossos pecados. E esse período entre a cruz e o arrebatamento, a gente tem o período da graça, nós vamos estudar hoje isso daí. É a dispensação da graça, quando pela morte de Cristo, foi liberado para todas as pessoas a salvação por meio da graça de Cristo, da fé em Cristo. Então, nós estamos nesse período onde a igreja está trabalhando, pregando o evangelho, para que pessoas se arrependam, aceitem Jesus como Salvador. Por quê? Porque haverá, na hora que a gente não sabe,
só temos os sinais, o arrebatamento, onde tem essa flechinha apontando para cima. Depois do arrebatamento, nós vamos começar a estudar sobre isso na próxima aula, a grande tribulação, tá? Depois que termina a grande tribulação, aí vem a volta de Jesus na segunda fase. Quando ele subiu com a noiva, e quando ele volta com a esposa para reinar por 1000 anos. Aqui onde está escrito milênio, é o reino milenar de Jesus, que será um reino que nós vamos estudar também, uma aula só para isso, pode ficar tranquilo, quando a gente vai estudar sobre o milênio, que é o reino de Cristo com os seus santos aqui na Terra. E depois nós temos o juízo das nações e vai julgar também as pessoas que ficaram lá que é salvo. Vai ter a segunda ressurreição dos não salvos para o castigo eterno. E aí a gente entra no período da eternidade, aí no final, vocês estão vendo um desenho onde os salvos entram para Nova Jerusalém, né, que vai descer toda adornada como uma esposa para o seu marido, é onde a gente vai morar para sempre com o nosso Senhor, e os não salvos serão julgados, né? Eles já estão condenados, mas eles vão receber, eles vão saber por que que eles estão sendo condenados, vai ter o julgamento e eles vão receber um corpo também para sempre no inferno, né? Isso é uma coisa muito tão séria que quando a gente fala isso dá até uma coisa ruim, né? Depois do arrebatamento, 2 eventos importantes acontecem. Primeiro, o Tribunal de Cristo, que é onde os salvos serão julgados para receber a coroa da justiça, né? Onde o justo juiz dará a coroa da justiça para todos aqueles que amam a vinda de Cristo, que estão esperando por esse momento. Então, antes de entrar lá no céu, nós vamos ser julgados, receber nossas coroas e galardões, recompensa pelo nosso trabalho aqui. E depois, lá no céu, todos vestidos de linho fino, puríssimo, que significa a justiça que Cristo colocou em nós, haverá o casamento de Cristo com a sua igreja, né? Onde haverá aquela sala do banquete, Cristo vai falar perante todos os convidados, os salvos de todas as eras que nunca fizeram parte da igreja, mas foram salvos, né, no Velho Testamento, tudo. Ali a gente se senta, a gente vai ser colocado na presença de Cristo, e Cristo, lá no Apocalipse, onde a gente leu, que ele vai falar para a sua igreja, para a sua noiva, que se manteve fiel à palavra dele, não negou o nome dele, ele quer que todos saibam que ele amou aquela igreja. Então, vai ser uma cerimônia, uma coisa muito linda. E a Bíblia diz que, nesse momento, as pessoas tiram suas coroas e depositam nos pés de Cristo, mostrando que só Ele é digno de toda a honra. A coroa que nós vamos receber é como se fosse o presente que nós vamos entregar para Cristo naquele dia. Vai ser um dia, olha, um dia incrível, tá? Um dia maravilhoso. Então, esses 2 eventos, guardem na mente de vocês. Depois do arrebatamento, 2 coisas importantes. O tribunal de Cristo não é para julgar se a pessoa vai para o inferno ou não. O tribunal de Cristo é para dar recompensa, para ver se as obras que a gente fez aqui foi feita com amor, foi feito dentro da palavra de Deus, né? Se a obra de cada um permanecer, esse receberá o galardão. Vai entrar no céu e vai ter coroas para depositar aos pés de Jesus. Os que não tiver vão entrar, a Bíblia fala que vão ser salvos, mas todavia como pelo fogo. Como a gente sai de uma casa que pegou fogo, só sai com a roupa do corpo. A gente entra no céu, que já vai ser uma glória, mas a gente não vai ter recompensa porque não trabalhou aqui, não serviu legitimamente
enquanto viveu aqui, né, na Terra, né? Mas vai estar lá no céu. Ah, isso aí, esses dois eventos. Hoje a gente vai aprender, eu dei esse país, isso aqui é tudo, isso que eu acabei de falar, é tudo que nós aprendemos desde a primeira aula até hoje, tá? Eu sempre gosto de dar uma retornada para vocês poderem entender onde nós estamos. Então, hoje eu abri um parêntese para ensinar umas coisas que eu acho, assim, que é importante vocês saberem. Por quê? Porque hoje a gente tem acesso à internet, e é o aumento, eu acho que o aumento de muitas coisas, ensinamentos errados, ou muitas especulações, é, pessoas dando data, dando nome de pessoas que eles acham que é anticristo, e tudo isso, a gente tem acesso a mais informações de vários tipos de pessoas. Por isso é bom a gente saber certas coisas para a gente não se enganar com nada, tá? Vocês sabem que o livro de Apocalipse e a escatologia em si, que é o estudo das coisas referente ao fim, mas a gente vai encontrar mais no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, e quando, eu não sei se todos aqui já leram o livro de Apocalipse, você vai ver muitas figuras de linguagem. O que é isso? É, muitas, tem coisas que não foi ditas literalmente como elas são, mas foi usado alegorias, comparações, como se fosse uma parábola, entendeu? Mas mostrando, usando outros elementos para poder ensinar uma coisa que não podia ser aberto naquela época. Por que que o livro de Apocalipse tem tanta coisa? A gente vê ah, 7 castiçais para falar das 7 igrejas. A gente vê 7 trombetas, 7 taças, cavalos, uma mulher vestida de sol, de sol com a lua debaixo dos pés, e 12 estrelas na cabeça. A gente vê uma besta que saiu do mar, que tinha chifres e coroas nos seus chifres, e aí você lê aquele livro. Quando eu era criança, eu lia, a minha mãe tinha uma Bíblia bem grande, tamanho de um notebook. Ninguém lia a Bíblia, né, em casa, mas tinha aquela Bíblia lá, como se fosse um amuleto. E eu era meio curiosa, de vez em quando eu abria um pedacinho assim para ver o que estava lá, e eu pensava, nunca na vida ninguém vai ler um livro desse tamanho, porque era página grossa, letra grande, e eu achava que o livro era imenso, né? Hoje tem Bíblia bem pequenininha, com letrinha pequena, isso aí depende do papel, né, e do tamanho da letra. Mas a minha mãe tinha essa Bíblia grande, e às vezes eu pegava, eu sabia que o Apocalipse estava lá no fim, e eu olhava escrito Apocalipse, eu já fechava, que eu falava, o Apocalipse fala do fim do mundo, e eu tinha muito medo disso, né, eu não conhecia Deus, não conhecia nada sobre Deus, eu só sabia que tinha aquela Bíblia lá em casa. Mas aí, é, quando eu fiquei mais adulta, eu comecei a ler alguns pedacinhos, e eu vi aquelas palavras, né? Falava de uma besta que saiu do mar, que tinha não sei quantos chifres. Aquilo já me assustava, eu falava, eu não quero ler isso não, tenho medo. Mas por que essas coisas foram... Agora, olha, aqui nesse slide está escrito, na sessão, aprenderemos os métodos utilizados na interpretação de porções bíblicas que concerne ao futuro, que é a escatologia. Lembrando que na história da igreja tem sido adotado vários métodos de interpretação no que tange às escrituras proféticas. No entanto, faz-se necessário o bom conhecimento e a maneira correta de se aplicar dois métodos de interpretação que devem merecer a nossa atenção, que é o que nós vamos ver hoje. Então, nós vamos ver que tem muitas pessoas dando significado para essas coisas,
E você vai ter que entender direitinho para você não ser enganado, para você não ter uma ideia e aprender da palavra de Deus de uma forma errada. Por quê? Porque o próprio nome do Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Se é uma revelação, é porque Deus não quer que nada fique escondido. Deus quer que a gente saiba as coisas que estão lá e o significado delas, né? Interessante que quando Deus deu a revelação dessas coisas sobre o fim para Daniel, lá no livro de Daniel, muitos e muitos e muitos anos antes do Apocalipse, ele falou para o Daniel selar aquelas profecias. Não era para ele revelar ainda, porque não era o tempo. Já aqui no livro de Apocalipse, Deus manda que isso aí, ele fala que é bem-aventurado aquele que lê e ouve as profecias desse livro, porque o fim está próximo. Então, ele instrui para que todo mundo saiba. Então, aqui é importante a gente saber, né? Dar atenção ao método de interpretação. Então, vamos ver esses dois métodos. Primeiro método de interpretação é o método alegórico ou figurado, que é o que eu acabei de falar. É uma interpretação do sentido figurado de uma profecia. Método alegórico deve ser utilizado de maneira correta, como em Gálatas 4, de 21 a 31. Observe que Paulo tomou figuras ilustrativas no texto como focos literais da antiga dispensação, mas apresentou-os como sombras de eventos futuros. Então, o que eu quero dizer aqui? Parece complicado, mas vocês vão entender. Quando a Bíblia usa uma alegoria, né, um sentido figurado de alguma coisa, ela logo vai comparar aquilo ali com outra coisa que também está na Escritura. Como, por exemplo, o Daniel pode procurar esse versículo aí, enquanto isso eu vou falar para vocês o que significa, o que eu quero dizer. Lá em Gênesis, vamos ler primeiro esse versículo aqui, depois eu dou essa explicação, ó. Dizei-me, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis a voz... Dize-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Aqui Paulo estava falando sobre a lei. Ele sabia, ele falou, vocês não lembram como era a lei? Porque no Antigo Testamento, o povo estava debaixo da lei. E a lei não era moleza, não, né? Quem vivia debaixo da lei, o castigo da lei não era coisa fácil, não. Era terrível. Então, e esse povo aqui de Gálatas, eles estavam querendo voltar, né? Querendo dar. O livro de Gálatas foi escrito exatamente porque o povo ouviu o evangelho de Jesus, eles tinham aceito Cristo pela graça, né? E daí começou a entrar no meio deles alguns judeus que ainda não tinham aceito Cristo como Salvador, e começou a falar para eles que não era por Cristo que era salvo, não, tem que ser pela lei, você tem que guardar a lei de Moisés. Aí Paulo, ele escreve esse livro de Gálatas, dando uma sacudida aqui. Olha lá, porque está escrito, aí ele vem com a alegoria, com a comparação. Vocês não querem ficar debaixo, vocês querem ficar debaixo da lei? Olha só o que está escrito. Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu por promessa. Tem mais, Daniel? O que se entende por alegoria, o que se entende por alegoria, porque essas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Então, aqui, o Paulo, o que ele está fazendo?
ele está fazendo uma alegoria, ele usou uma figura aqui para poder aquelas pessoas entender. Volta só um pouquinho aqui, Daniel, o segundo versículo. Ó, porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um era da escrava, outro era da livre. O filho da escrava representava a lei, porque quem estava debaixo da lei, ele era servo da lei. Se ele desobedecesse, ele ia ser castigado. E o outro filho era o filho da promessa, que era Isaac. Então, Deus mandou Isaac, porque em Isaac ia ser feita a promessa de Deus, ia ser concretizada, porque ele ia formar o povo de Israel, e esse povo ia gerar Jesus Cristo, que morreria por nós na cruz, para nos libertar da lei, porque a lei era impossível para o homem cumprir a lei, tá? E esse povo, em vez de saber disso, o que eles estavam fazendo? Depois deles compreender que era tão bom ter saído debaixo da lei e ter Cristo como Salvador, que morreu pelos pecados dele, mas eles começaram a dar ouvido a falsos ensinadores, e agora Paulo está aqui falando, ó, todavia, o filho que era da escrava, que era Agar, né, que era o Ismael, o primeiro filho, ele nasceu segundo a carne, porque eles resolveram querer ajudar Deus e tiveram um filho pela vontade da carne. Mas o da livre, que era o filho da Sara, que era o Isaac, ele nasceu da promessa. Entendeu? Então, ele fez essa comparação. O que se entende por alegoria, ele mesmo falou, o apóstolo Paulo falou, e que entende por alegoria, porque essas são as duas alianças, um no Monte Sinai, que representa a lei, que foi dada lá no Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é filho da escrava, que era Agar. E ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Esse versículo aqui é só para mostrar para a gente como que a própria Bíblia, quando ela dá uma figura de linguagem, esse método alegórico, ela dá alguma coisa que já aconteceu antes, relacionada àquilo. Então, eu não posso, né? Aqui, ó, terminar só esse versículo aqui. Mas a Jerusalém, que é de cima e é livre, a qual é mãe de todos nós. Terminou, Daniel? Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não darás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. Aqui você vê que está tudo escrito em alegoria, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Ele termina falando, nós não somos como ele está tentando mostrar para aquele povo que a lei. Pode voltar lá para o nosso slide, Daniel. Então, ele está querendo só mostrar aqui que o método alegórico é como essa passagem que o apóstolo Paulo fez uma alegoria entre os dois filhos de Abraão, o Ismael, que era filho de Agar, né, filho da escrava, que ele representa todos aqueles que querem ficar debaixo da lei, porque a lei não consegue salvar ninguém. Então, foi um filho nascido pela vontade da carne, pelo projeto do próprio Abraão e Sara, que resolveram ter esse filho, a escrava ter esse filho, querendo ajudar Deus a fazer as coisas. E o Isaac representa a promessa de Deus, aquele que veio quando a carne não tinha a menor condição de realizar nada. Deus enviou, Deus abençoou Abraão e Sara com o filho da promessa, e esse filho da promessa gerou a nação de Israel que chegou até Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, olha só como que o Paulo usou esse método alegórico para ensinar uma verdade para aquele povo sobre a lei. Falou, vocês querem voltar debaixo da lei? Vocês vão ser escravos da lei e não vão ser salvos. Nós estamos debaixo da promessa, da graça de Deus. Então, o Apocalipse vai encontrar muitas figuras assim,
o qual eu estou falando sobre esse assunto, eu dei uma parada, ao invés de entrar já em sequência dos acontecimentos, eu dei uma pausa para ensinar para vocês que muitas pessoas podem chegar em vocês e falar, você sabia que aquela mulher que está lá com as 12 estrelas na cabeça, que ela é Maria, ou aquela lá é não sei quem. Então, você volta, você vai entender, tá? Isso que eu estou falando para vocês agora. Que tudo que Deus coloca na Bíblia, lá atrás tem algo que se explica. A própria Bíblia explica a Bíblia, como o apóstolo Paulo usou uma alegoria, mas que tinha sentido lá no Velho Testamento, entendeu? Então, você não pode dar uma particular interpretação para o que está escrito no Apocalipse. Ah, eu acho que essa besta aqui é o Papa. O outro, eu acho que essa besta aqui é o... Já vi na internet eles colocando o presidente da França, o presidente, não sei, da China. Olha, tanta coisa. E o que a gente tem que entender é que nós não devemos passar daquilo que está escrito. Tem coisa que realmente a gente não consegue entender, que a gente vê como se fosse por um espelho, né? Meio embaçado, mas aquilo que Deus quer que a gente saiba, Ele vai explicar direitinho, nós vamos ser capazes de entender nas próximas aulas, tá? Então, o método figurado, você vai olhar o Apocalipse e vai falar, eu nunca vou entender isso aqui, olha só, cada... Quem já pensou isso aí nessa sala? Vamos ver. Abre aí a microfone e fala para mim. Quem já leu o Apocalipse e falou, ixi, eu não vou entender isso aqui nunca, porque tem tanta... É besta para lá, É? Tem mais alguém que já achou estranho? Achou Tem, também? Não, tem muita coisa esquisita, né? Que a não gente tem? não entende. Verdade. Né? A gente vê tanta coisa e fala, eu nunca vou achar o sentido de tudo isso daqui. Mas você sabe que se ele chama revelação, é porque Deus quer revelar para nós tudo o que está escrito ali, quer que a gente entenda, que a gente ensine as pessoas para que todos estejam preparados para esse dia. Então, o método alegórico figurado é a interpretação do sentido figurado de uma profecia, e que a gente vai ver que a gente precisa usar o que já passou para dar um sentido àquilo que a gente está falando. Eu vou dar esse exemplo aqui, eu até anotei para mim. Apocalipse 12, Daniel, capítulo 12, acho que está no versículo 1, eu fiz uma anotação que eu queria falar para vocês. Fala sobre uma mulher vestida de sol. Vamos ver se o Daniel agora 12 onças. consegue achar. Lê para mim, Daniel, esse versículo. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de Amém. 12 estrelas sobre a sua cabeça. Tá. Aí você vê uma mulher, um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então, foi essa aqui, eu já vi pessoas, muitas falar que é a Maria, a Maria de Jesus, porque fala que essa mulher estava para dar a luz e coisa e tal. Aí você vai lá em Gênesis, ela estava grávida, com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Ah, é Maria, é a Maria. Aí quando você vai lá no Gênesis e você vê o sonho de José, né? Eu não estou aqui aberto aqui, mas eu acho que quem conhece a história de José
sabe que José teve um. E qual foi o sonho? Se o Daniel achar aí, ele coloca. Ele sonhou com o sol e a lua e 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ele sonhou sobre a sua cabeça, não, ele sonhou com o sol e a lua e que 11 estrelas se abaixava para ele. Aquilo era eles estavam falando de quem? Do Jacó, né? Sol, a lua, que era a mãe dessa nação, e as 11 estrelas, os 11 Jacó, que deu origem a quem? A Israel, que teve um filho, que é Jesus, que foi prometido para Abraão. Então, logo nós entendemos que essa mulher, do capítulo 12 de Apocalipse, se trata de Israel. Você está entendendo? Então, quando você vai dar um significado, você tem que procurar, a própria escritura explica o significado dessas coisas, para que a gente não vá além daquilo que está escrito. E o método literal ou textual, esse método se preocupa em dar o sentido literal às palavras da profecia, interpretando conforme o significado ordinário, natural, ou seja, o uso normal. E a preocupação básica é interpretar o texto sagrado. Alguém disse que é Gênesis 37:9. Isso, Gênesis 37:9. Isso o Daniel acha aí. Então, no textual, a gente lê e está lá do jeito que está escrito. Aqui, ó. Então, o mesmo que a gente leu em Apocalipse 12:1, tá aqui, ó. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Aqui a mulher tinha 12 estrelas porque o José estava junto, né? Então, você vê que a mesma... E do que esse sonho aqui, qual foi a interpretação desse sonho de José? Esse sonho de José simplesmente era que ele ia liderar sobre a família dele, que era o povo de Israel, né? José foi vendido, foi para o Egito, e a ida dele lá foi para livrar o povo dele, né, a família dele da fome. Então, quando você olha lá para Gênesis e olha para o Apocalipse 12, a mulher que estava para dar à luz a um filho não era Maria, mas era Israel. Tá? Vocês conseguiram entender? Sim. Tem alguém com dúvida? Sim. Pode falar. Né? Entendi. Se tiver dúvida, pode colocar aqui, ó, no chat que eu vou vendo, tá? Não deixa passar sem entender, tá? Ambos os métodos são válidos, tá? Não tem nada de errado, os métodos são certos. Há uma perfeita relação entre as verdades literais, né? Literal é uma coisa que, do jeito que eu estou escrito, se eu escrevi água, é porque é água mesmo, né? Mas tem vez que Jesus mesmo falou dele, dizendo que ele era a água, e quem bebesse dessa água jamais teria sede. Olha só, todas as duas coisas é verdade. Se eu falar que uma pessoa chegou lá e bebeu água, e ele falou que ele é a água. Então, ambos os métodos são válidos, há uma perfeita relação entre as verdades literais e a linguagem figurada. Por exemplo, no texto de João 1:6, diz: houve um homem, está falando de João Batista, que ele ia vir antes de Jesus para anunciar a vinda de Cristo. Então, está dizendo assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E lá em João 1:29, o próprio João Batista vê Jesus passando e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Qual que é a diferença? Aqui o texto foi literal. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, e houve mesmo, né? Todo mundo sabe que o João Batista veio e
foi enviado de Deus e o nome dele era João, aqui é literal. E depois o próprio João, ele dá uma linguagem, um sentido alegórico, figurado, quando ele se refere a Cristo. Ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que João não falou isso assim, que veio na cabeça dele, ai, Jesus parece um cordeiro, eu acho que eu vou falar isso daí. Não. Não, não. Ele falou que Jesus era o Cordeiro de Deus, porque se você voltar lá no Velho Testamento, você ia ver que as pessoas que acreditavam que um dia Jesus viria e ia morrer pelos seus pecados, eles sacrificavam um cordeiro branco, sem defeito, um cordeiro perfeito, derramava o sangue daquele cordeiro, representando que um dia Jesus viria e ele ia morrer puro, perfeito, sem pecado, no nosso lugar. Então, nesse dia, Jesus estava ali. O próprio cordeirinho não precisava morrer mais todo ano para representar a fé daquela pessoa na vinda de Cristo. Por quê? Porque o próprio Cristo estava ali. Então, João se referiu a Cristo como o Cordeiro de Deus. Então, a interpretar a escatologia essas alegorias, essas figuras de linguagem, é levar em conta que quando tem alguma coisa, você pode ir lá procurar na Bíblia, que Deus se trata daquilo comparando com outra coisa que ele já falou antes. Entenderam? Beleza? Então, vamos lá. Isso aí são métodos. Agora, nós vamos ver escola de interpretação. Método é o figurado, alegórico ou literal. Agora, essas escola é o que se ensina a respeito de interpretar a escatologia, tá? Então, por que eu estou ensinando isso aqui para vocês? Parece complicadinho, mas é importante porque pessoas vão chegar em vocês e vão falar, você está estudando escatologia? Tô. Ah, mas acontece que essas coisas aí que vocês estão estudando, nós sabíamos que nós já estamos vivendo a tribulação. Uma pessoa falou isso para mim, depois da pandemia. Nós já estamos na grande tribulação. Então, essa pessoa não leu o livro de Apocalipse, porque é um tempo difícil esse que nós estamos vivendo? Mas a grande tribulação, isso não se compara ao que está previsto na grande tribulação. Isso não é nada. Isso não é nada. Então, por isso que eu estou ensinando para vocês, porque tem pessoas que vão falar que já aconteceu todas as coisas que nós vamos aprender que ainda vão acontecer a pessoas, a grupos, a religiões, a teólogos e escolas que eu digo entendimento sobre aquilo, que vai ensinar que já aconteceu, outros falam que está acontecendo agora, então nós precisamos ver o que eles pensam e ver o que a Bíblia diz sobre isso, o que é a verdade, tá? Então, o futurista, o Daniel ele vai arrumando meus slides enquanto a gente conversa. Esse menino, pensa num menino bom. Ó, há 4 modos de interpretar o livro de Apocalipse pelas pessoas aí, né? Isso não significa os métodos, aqueles 2 estão certos. Agora, esse modo de interpretar é que a gente tem que observar com cuidado. O futurista, segundo o qual os textos apocalípticos apontam para o futuro. Eu vou explicar para vocês, depois vocês vão responder para mim se pelo que vocês aprenderam até agora, nós somos futurista, historicista, idealista ou preterista. Vai prestando atenção. Então, o futurista, ele acredita em que as coisas, a escatologia, os textos apocalípticos apontam para um futuro, coisas que ainda vão acontecer, certo? O historicista, que é um outro grupo de pessoas que estão aí pelo mundo, que
prega que vê as profecias como simbólicas. Então, quer dizer que elas não usam o método alegórico e interpreta elas usando a própria Bíblia. Eles veem como profecia como simbólica só, relacionando com a história. Por exemplo, o historicista, ele acredita que tudo isso que a gente vê em Apocalipse são coisas que aconteceu no decorrer da história desde Cristo até agora, aqui. Eles já acreditam que o anticristo veio, que o anticristo provavelmente foi um dos imperadores de Roma. Então, eles não comparam o Apocalipse com a própria Bíblia, com as outras profecias da Bíblia. Eles comparam o Apocalipse com a história, entendeu? Depois de Cristo para cá. Não com a história da Bíblia, mas com a história humana depois de Cristo para cá. Então, eles vão olhar o Império Romano, alguns dos imperadores romanos que foram cruéis e tal, e eles falam que aquele lá foi o anticristo, que aquela época... Então, o historicista, ele usa a história para interpretar o Apocalipse. Certo? O idealista, ele considera os textos da Bíblia como meras expressões idealizadas da luta entre o bem e o mal. Ele quer tirar uma lição para a nossa vida. Só usa os textos da Bíblia como para se referir entre uma luta do bem contra o mal e que um dia o mal vai ser derrotado, tal, mas eles não sabem, eles não coloca que são fatos realmente que vão acontecer. Entendeu? Eles usam só como ensinamento. O preterista, pretérito significa passado, né? Preterista. O preterista, ele é o que interpreta, aqui faltou o E, é o que interpreta as profecias como já cumpridas, especialmente no primeiro século. Então, para o preterista, tudo já aconteceu, tá? O reino de Deus já veio, já aconteceu, e não resta mais nada a se cumprir. Agora, se vocês entenderam, eu quero que vocês respondam. Segundo o que nós aprendemos até agora, ainda nós vamos aprender muita coisa aqui para frente. Mas o que aprendemos até agora faz vocês chegar em qual conclusão? Nós somos futurista, historicista, idealista ou preterista? O que vocês acham que esses textos, porque nós aprendemos agora conforme é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia tem ensinado para nós? Oi? Futurista? Você acha que é futurista? Quem mais acha alguma coisa? Pode falar ou escrever. Tem mais um aqui que acha que é futurista. Quem mais? Futurista. Isso. Tem uns que ficaram... Não pode ser negacionista. Muito bem. Então, vocês estão entendendo direitinho, graças a Deus. Futurista. Isso aí. Tá certinho. Nós somos futuristas. Por quê? Nós somos... Muito bem. Nós somos futuristas não é porque nós resolvemos ser futurista. É porque o contexto bíblico, o que nós estamos vendo na Bíblia, aponta para coisas futuras, né? Nós vamos ver versículos que mostram que coisas ainda, que não aconteceu nada do que, por mais de coisas terríveis que tem acontecido na humanidade, de Cristo para cá, mas a gente não viu nenhum relato de coisas que está escrito no Apocalipse que tenha já acontecido aqui na Terra. Então, como que a gente pode acreditar que já aconteceu isso? Né? E a Bíblia fala que Deus, que cada coisa que ele escreveu vai se cumprir. Então, eu não posso ser um idealista e achar que isso daí é só uma figura de linguagem, uma alegoria, só uma parábola. Não. Isso aí, realmente, o Apocalipse é uma revelação de Deus.
para o fim dos tempos, quando ele vai, a história da humanidade tem um começo e tem um fim, tá? Então, tá bom, gente. Então, vamos para a próxima. Agora, nós vamos estudar outra. Eu falei para vocês que hoje nós abrimos um parênteses para estudar algumas coisinhas que não faz assim, não formam uma história. Mas eu quero que vocês vão anotando aí, depois vocês olham o slide, faz umas anotações. Por quê? Porque quando nós entrarmos na semana que vem na grande tribulação, nas 70 semanas de Daniel, essas coisas, vocês vão lembrar disso que eu ensinei e vocês vão falar, agora eu já sei. Quando eu falar, eu vou mencionar alguma dessas coisas, vocês vão se lembrar. E se não lembrar, eu explico de novo, porque eu gosto que vocês aprendem, tá bom? Aprenda. O que é uma dispensação? Nós vamos, a Bíblia fala de 7 dispensações, mas nós vamos estudar as 3 principais dispensações só. O que é uma dispensação? Você já deve ter ouvido bastante isso na Bíblia, em pregações, né, que nós somos dispenseiros de Deus, e sobre dispensações. Dispensação é um período em que o homem é experimentado em relação à sua obediência, a uma revelação especial da vontade, tanto permissiva como diretiva de Deus. A palavra dispensação, oikonomia. Vocês lembram? Quando vocês veem isso aqui, essa palavra aqui no grego, faz vocês lembrar alguma coisa? Oikonomia. O que vocês... Economia. Economia. Muito bem, Rosalvo. Por quê? Porque a dispensação está muito ligado à economia, a uma administração. Como uma pessoa vai gerenciar, né? Uma determinada coisa. Aqui está dizendo, oikonomia, em grego, significa administração de uma casa, né? Gestão de uma família, ou de regras de uma casa, ou de regras de um estabelecimento, se fosse falando de agora. No sentido em que é usada nas escrituras, demonstra, né, nas escrituras, isso demonstra o modo de Deus tratar com os homens na administração de seus desígnios em sua casa. Significa o seguinte, o que é uma dispensação? Deus deu para nós algumas coisas. Para todo mundo ele deu. Aqui nós estamos em 17 pessoas na aula, tá? Para essas 17 pessoas, ele deu alguma coisa na sua mão para você administrar, tá? Lembra da parábola dos talentos? Que a um ele deu um talento, para outro 5 talentos, para outro 10 talentos, e cada um, a maneira com que você vai trabalhar com o seu talento, né? O talento pode ser que ele te deu um ministério, ele pode ter te dado a família é um talento, ele pode ter te dado dinheiro mesmo, né? Bens, enfim, imagina aí o que Deus tem te dado. E a gestão daquilo ali que você recebeu de Deus, a gestão daquilo ali vai significar você como um dispenseiro, um economista, um administrador daquele talento que ele colocou na sua mão, né? Ele dá alguma coisa, ele dá uma ordem para você, porque na parábola dos talentos ele falou para aquelas pessoas trabalhar com aquele talento que ele deu, que depois ele ia voltar e ver o que aconteceu. Então, o que tinha 5, como que era? Tinha 2, 6, 4, eu não lembro direito aqui. O que tinha 5 fez 10, e o que tinha 1
ficou com tanto medo que enterrou. Falou, já tenho pouco, se eu estragar, pôr a perder esse aqui, eu vou ficar sem nada. Foi lá e enterrou. Então, o que Deus quer dizer com isso daqui? Que ser um dispenseiro de Deus é tomar algo que Deus colocou na nossa mão, pode ser uma coisa material, pode ser uma coisa, um ministério, pode ser uma coisa espiritual, pode ser uma ordem, pode ser um chamado, e pegar aquilo ali e gerenciar aquilo ali de uma forma que Deus vai se agradar, que Deus vai aprovar. Entendeu? Isso é ser um dispenseiro de Deus. Deus falou que nós somos dispenseiro dele. Por exemplo, toda casa tem um cantinho lá que a gente guarda comida. A gente chama aquilo do quê? Dispensa. Dispensa. Dispensa, isso mesmo. Tem dispensas grandes, né, que tem bastante comida. A minha dispensa cabe tudo dentro de uma gaveta. Quando eu preciso de alguma coisa, eu corro lá no mercado. Mas tem gente que ainda faz uma casinha, assim, um cômodozinho na casa e coloca bastante comida ali. Então, naquele tempo, né, casas grandes, né, palácios. Então, já pensou a dispensa daquele lugar? Tinha o dispenseiro, é o que liberava a comida lá para quem ia buscar. É como se fosse o almoxerifado. Eu vim buscar aqui arroz, eu vim buscar trigo, eu vim buscar tal coisa, e o dispenseiro liberava e ele administrava aquele suprimento ali. Então, ser um dispenseiro é gerenciar, saber fazer uma gestão daquilo que Deus colocou na nossa mão, seja ela uma direção, seja ela uma ordem que Ele te deu, seja uma coisa material, mas é isso daí, tá? Então, nós vamos ver, agora no sentido bíblico, as 3 principais dispensações. Então, vamos lá. Primeira coisa, Deus deu a primeira, as outras, eu vou só dar falar um pouquinho só sobre a primeira dispensação. A primeira dispensação, Deus deu para Adão e Eva. Ele deu, o que ele deu para Adão e Eva? Hã? O que ele deu para Adão e Eva? Jardim para eles cuidar? Isso. Ele deu o jardim do Éden. E falou, olha, vocês cuidam aqui, só que tudo que ele deu as diretrizes, não coma do fruto daqui, que está aqui nessa árvore, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, Deus, quando ele dá alguma coisa, ele dá as diretrizes para a gente. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles desobedeceram e eles tiveram o castigo, né? O castigo sobre aquela desobediência, que eles perderam o jardim, né? E depois teve as outras dispensações, mas eu quero frisar nessas aqui, que são importantes para os nossos próximos estudos. Deus, ele formou a nação de Israel. No capítulo 12 do livro de Gênesis, ele chama Abraão, e ele fala para Abraão assim, Abraão, eu vou te engrandecer o seu nome, você vai ser uma bênção, eu vou te dar uma grande nação, e por causa de você, Abraão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Do que ele estava falando? Eu vou mandar Jesus, e todo mundo, por meio de Jesus, vão poder ser salvo. Então, ele deu essa ordem para Abraão, né? Aí, o que aconteceu? Formou-se a nação de Israel, e Israel, quando foi tirado do Egito, Deus chamou o Moisés no Monte Sinai, e Deus deu a lei. A lei era para dirigir a casa de Israel. Por quê?
Quem era o dispenseiro nessa época da lei? Vamos ver quem pode me falar. Quem que era o dispenseiro da lei? Moisés. Moisés. Moisés, muito bem, quem falou? Por quê? Porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus, já está apontando para a próxima dispensação. Então, o que aconteceu aqui? Deus chamou Moisés no Monte Sinai e deu a lei para ele. Aquela lei não era para salvar ninguém, porque ninguém é salvo por seguir a lei, porque ninguém consegue seguir a lei. Mas aquela lei era para administrar aquele povo enquanto eles andavam pelo deserto, e era para eles ter conhecimento do erro deles, porque quem não tem uma lei não sabe nem se está errando ou não. Então, a lei veio para Moisés administrar aquela viagem daquele povo e levar eles para a terra prometida, tá? João 1,17, o Daniel pode pôr aí para mim? Então, vocês entenderam que a primeira dispensação que nós estamos vendo dessas três é Israel debaixo da lei. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Obrigado, Daniel. Então, a primeira dispensação foi a dispensação da lei, tá? Então, aí o que acontece? A segunda dispensação é a dispensação do mistério ou a dispensação da graça. Efésios 3:9. Olha lá. E demonstrar a todos. Vê o 8 para mim primeiro, Daniel. A mim, o mínimo de todos os santos. Olha só. A mim, o mínimo de todos os santos. Me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Quem foi o dispenseiro? O Moisés, ele foi o dispenseiro da lei, né? Ele abriu a dispensa da lei, Deus deu a lei lá no Monte Sinai para ele, né? Ele chegou com as leis, e ele é como se ele abrisse as dispensas e entregasse para o povo de Israel as diretrizes de Deus para aquele povo. Então, Moisés, ele era o dispenseiro da lei. A lei veio de Deus por meio de Moisés. Aí, vocês sabem que no velho, depois que Cristo morreu, a gente viu aqui que depois da lei, aí veio Cristo, que foi o fim da lei, para todo aquele que crê. Então, Cristo veio, morreu na cruz, pagou o pecado que estava sobre nós, porque a gente não conseguia cumprir a lei. Então, os judeus que estavam debaixo da lei, sofrendo, porque eles não conseguiam cumprir a lei, e mesmo assim, eles rejeitaram Jesus Cristo como Salvador. Esse não é Jesus. Israel fez isso, gente. Não aceitou aquele Jesus como o Messias. Então, eles rejeitaram Cristo e ficaram lá se debatendo, tentando, então, até hoje, tentando cumprir uma lei que Deus sabia que ninguém ia conseguir cumprir. Deus deu só para mostrar o pecado do homem e dar diretrizes para aquelas pessoas seguir aquela viagem até Canaã. Aí, como o povo judeu desistiu, como o povo de Deus rejeitou Cristo, o evangelho veio para os gentios. E aí nós vamos ver quem é o dispenseiro aos gentios da graça de Deus. Alguém levantou o Ronaldo. Fala, Ronaldo. Paulo, né? Paulo, muito bem. Rosalvo falou, e a Cássia também. Paulo, ele foi chamado para ser aquela graça que veio
para o povo de Israel e eles rejeitaram, a dispensa foi aberta para nós. Quem que é os gentios? Os gentios é todo aquele que não é judeu, somos nós. Então, nós vivemos hoje, nós estamos na dispensação. Por que fala dispensação do mistério? Porque era uma coisa que era oculta, mas foi manifestada, né, nos últimos tempos para nós. Olha que maravilha que hoje nós podemos crer em Jesus, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, o apóstolo Paulo veio anunciar para todos os gentios essa dispensação da graça. Nós já lemos todo o versículo por completo, Daniel? Já, né? Ó, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, tá vendo? Então, ele recebeu isso de Deus para demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo foi o dispenseiro dessa graça. E a última dispensação é a dispensação da plenitude dos tempos ou a dispensação do milênio, que nós vamos, ainda está para acontecer. Efésios 1:10. Olha, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Naquele tempo, todas as coisas vão ser congregadas em Cristo, tanto as que estão no céu como está na terra. E Jesus vai reinar com justiça, com o seu tudo com a sua perfeição, onde não vai haver nenhuma injustiça, nada do que a gente vê hoje. Então, vão ser 1000 anos de paz, de justiça, né? A terra vai encher do conhecimento de Deus, igual as águas cobrem o mar. Olha que maravilha. Essa vai ser a dispensação do milênio ou da plenitude do tempo. E depois nós entraremos para a eternidade, né? E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida até aqui. Tudo beleza? Se alguém quiser falar alguma coisa, é agora, porque nós já passamos 10 minutos da aula. Então, hoje, a gente vai parar por aqui. Nós aprendemos sobre os métodos de interpretação, né? Que é o alegórico e figurado. Aprendemos sobre alguns pensamentos, escola de interpretação, e descobrimos que nós somos futuristas. Então, vocês param por aí, não se preocupem tanto com os outros, mas se alguém vem falar, vocês já vão saber que as coisas que hão... Porque o próprio Apocalipse fala que o João está escrevendo as coisas que são e as coisas que ele viu, as que são e as coisas que depois dessas vão acontecer. Então, olha que interessante, o próprio livro de Apocalipse fala do futurismo, porque as coisas que João viu, ele teve uma visão de Cristo, ele fala lá no capítulo 1 de Apocalipse, e depois as coisas que são essa dispensação da graça, o período que nós estamos vivendo agora, que a graça está sendo oferecida por toda a humanidade para a salvação por meio de Cristo, tá? Então, essas são as coisas que são, o período atual. E depois ele falou, e as coisas que depois dessas vão acontecer. Ele está falando das coisas futuras, né? Dos eventos escatológicos que nós estamos estudando. Então, por isso que a gente crê no futurismo, porque o próprio livro de Apocalipse fala que depois dessas hão de acontecer outras coisas. Tá bom? Beleza, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Irmã Sônia, Oi, irmão. muito bom o estudo, e cada um que participaram desse estudo nessa noite
que possam ser bem-aventurados. Como disse João lá no início, Apocalipse lá no início, ele diz: feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia. Nós estamos ouvindo hoje, meditando hoje. Parabéns, irmãs, pelo estudo. Amém, irmão. Muito bom ouvir o irmão Aurelino dar um versículo animando a gente. Tá vendo? Não é ruim isso dar o Apocalipse. Ele diz feliz, bem-aventurado, né, irmão? Feliz, traz alegria para nós saber que a gente vai poder escapar tem medo de escapar de todas essas coisas ruins. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu gosto quando vocês falam. Só eu falando aqui 1 hora. Falar igual o pastor João falar, vocês entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Mas eu acho que vocês entenderam sim, porque vocês são sábios. Não fala nada. Cale-se para sempre. Estou sentindo falta do irmão Gustavo. Ele está aí? Ele já saiu? Daniel? Não, ele não entrou hoje, não. Não entrou? Eu sinto falta de vocês. Vocês pensam que eu não sei quem está aqui, é? Então tá bom, gente. Ninguém quer falar mais nada. Cansou a cabeça de vocês com tanta coisa, né? Então eu vou pedir que o irmão Alex despeça nós com uma palavra de oração. Quero agradecer a todos que participaram dessa aula. Sempre o vídeo dessa aula fica lá, eu acredito. Pode ir lá e ouvir de novo. Não sei se vocês vão aguentar ouvir eu mais 1 hora lá, mas tá lá no grupo, o vídeo. E também os slides para vocês fazerem uma revisão, tá bom? Então, irmão Alex, ora pra gente. Deus Pai, eu te agradecer, Senhor, por nos dar esse privilégio, Senhor, de aprender mais de Ti, aprender mais da Sua palavra, Deus, e que possamos estar cada dia mais aprendendo, Deus, de Ti, Senhor. A palavra diz que bem-aventurados, né, Pai, aquele que estuda a Sua palavra, medita na Tua palavra e guarda no Teu coração, Pai, que a gente possa aprender cada dia mais e guardar nos nossos corações, Pai, e viver tudo aquilo que nós aprendemos, Pai. O Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor, que está fazendo essa aula, abençoando a vida da Sônia também grandemente, Senhor, que sempre está disposta a nos ensinar, Deus, da melhor forma, Pai. Que o Senhor possa abençoar a noite de todos, em nome de Seu Filho Jesus eu oro e agradeço, amém. Amém. Boa noite, gente, fica com Deus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe.